Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos para mais uma EBD online, a nossa quinta EBD. E estou feliz aqui de estar com os irmãos. Bom, começando então a nossa EBD, como é de costume, nós vamos ler então os pedidos do boletim. A Igreja em Comunhão deve orar pelos seguintes motivos: sociedade, família e governo, avivamento espiritual, frequência na EBD nos cultos de quinta e domingos, regularidade nas contribuições, evangelismo e missões. Lembrarmos também dos enfermos, dos presbíteros, dos diáconos e dos irmãos desanimados, desestimulados e desempregados. Senhor Deus, gracioso, bondoso, digno de honra, glória, louvor e adoração. Senhor, nesse domingo estamos diante de Ti, Pai, para mais uma EBD. Senhor, peço a Ti, Pai, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia da Tua Igreja, Pai. Tem misericórdia da humanidade, Pai. O vírus tem se alastrado. Existem notícias ruins, notícias boas, mas, ó Deus, sabemos que o Senhor está sob o controle da humanidade, da história, das doenças, dos médicos. Senhor, te pedimos que tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia do Brasil, da Igreja, de todos os países que têm enfrentado essa crise. Senhor, também pedimos pela Igreja, Pai. Abençoa a nossa Igreja, Pai. Abençoa a Igreja Presbiteriana do Jardim Canadá. Aviva os irmãos, Pai. Traga um avivamento grande entre nós, que nós leiamos a Tua Escritura, que nós entendamos a Tua Escritura, que nós louvemos ao Senhor, que nós sejamos presentes nas atividades da Igreja, que nós dizimemos e ofertemos na Tua casa, que nós evangelizemos, ó Senhor. Traga um avivamento sobre nossas vidas. Ó Deus, e pedimos a Ti por essa aula, Pai, que o Senhor esteja governando sobre cada um e que o Teu Espírito Santo venha nos desvendar os olhos, Pai, para a Tua verdade. Em nome de Jesus oro. Amém. Bom, irmãos, na aula passada nós vimos o livro de Crônicas, né? Nós terminamos esse livro, nós vimos em uma aula somente esse livro com vários capítulos, né? Espero que os irmãos tenham entendido a proposta da aula do livro de Crônicas. Bom, nessa aula então nós vamos iniciar o livro seguinte a Crônicas, que é o livro de Esdras. Bom, ainda estamos no bloco dos livros históricos, ou seja, os livros que contam a história da nação escolhida por Deus. Nós vimos o livro de Juízes, que trata do tempo em que a nação era governada por juízes que eram levantados pelo Senhor para livrar a nação de algum inimigo. Vimos no livro de Samuel a transição desta forma de governo, da forma de governo por meio de juízes, para a forma de governo da monarquia, com Saul e Davi. Saul não conseguiu seguir os preceitos do Senhor e assim foi devidamente deposto, retirado pelo próprio Deus. E o governo de Davi, que reinou em seu lugar, foi o exemplo para toda a história de Israel. Davi foi o rei exemplo para todos os reis. Todos deveriam se espelhar nele e a casa de Davi deveria reinar para sempre em Jerusalém, em Israel. O livro de Reis tratou da história de Israel de Salomão até o exílio. Trouxe os detalhes dos reinos do sul e do reino do norte. O livro de Crônicas, que vimos na aula passada, tratou de revisar toda essa história de Israel. Mas, como nós frisamos na aula passada,
o livro foi escrito por uma pessoa diferente do livro de Reis, foi escrito num momento diferente do livro de Reis, e é lógico que vão ser obras diferentes. Ela foi escrita, o livro de Crônicas foi escrito para a geração que voltava do exílio. E é exatamente essa geração que nós vamos tratar agora nos livros de Esdras e Neemias. Bom, irmãos, no nosso slide nós podemos ler. Esdras, então, foi escrito por autor desconhecido. Como nós já sabemos, vamos repetir que nenhum livro histórico da Bíblia se sabe a sua autoria com certeza. Vale lembrar aqui que o livro de Esdras e o livro de Neemias são um livro só. Eles são uma obra só. Foram escritas como uma obra só, continuaram unidos como um livro só na Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, lá mais ou menos no século III, século II a.C., que foi aquela tradução que separou 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel. Esdras e Neemias continuou junto nessa tradução, mas aí depois, na tradução do grego para o latim, feita por Jerônimo lá no ano mais ou menos de 400 depois de Cristo, foi que essas duas obras foram separadas. Então o livro de Esdras se tornou um só e o livro de Neemias se tornou um só. Mas na verdade os dois são uma única obra. E nós vamos tratar aqui como obras separadas assim como o Vulgata e as nossas Bíblias aqui trazem. Nós vamos ver primeiro a narrativa de Esdras e depois a narrativa de Neemias. Esdras nessa aula, Neemias na próxima. A data diz que foi escrito entre 430 e 400 a.C. Nós temos essa faixa precisa de tempo em que o livro foi escrito, porque a gente sabe que ele foi escrito após o regresso de Judá do exílio, e além dos pontos temporais marcados do livro, que são de amplo conhecimento da história mundial. De todos os estudiosos da área de história, essas datas são precisas. Por exemplo, o primeiro ano do reinado de Artaxerxes ou o primeiro ano do reinado de Dário. Então, todos esses pontos são identificáveis na história mundial. Então, nós podemos ter essa data bem precisa entre 430 e 400 a.C. O propósito diz o seguinte: incentivar aqueles que haviam regressado à Terra Prometida a continuar o trabalho que Zorobabel, Esdras e Neemias haviam iniciado. Como um livro escrito após o regresso do exílio, Esdras e Neemias tinham a função de orientação e uma função de incentivo a essa geração que chegava na Terra Prometida. A nação voltava de muitos anos de exílio, muitos anos fora da Terra Prometida, e agora deveria se reerguer. No propósito, vemos que o livro incentivava aqueles que retornavam para a Terra Prometida. Alguns ou muitos israelitas ficavam nas terras que foram levados, principalmente nas cidades importantes, nas capitais, ou seja, Babilônia, Egito, Damasco, etc. Então, muitos israelitas preferiam simplesmente ficar nessas cidades porque tinham uma vida estabelecida, etc. E nós sabemos por isso como era difícil para uma pessoa israelita daquela época retornar para Israel, retornar para Jerusalém. Imagine que essas pessoas já tinham uma vida construída nessas cidades, já tinham até a segunda geração nessas cidades, então já haviam eles se estabelecido. E como era difícil largar tudo aquilo,
toda a casa, toda a família e todos os servos, todas as amizades e voltarem para Jerusalém. Então veja como que era difícil e assemelha muito com a saída de Abraão da terra de Ur, né, para ir para a terra prometida, né? Ele teve que deixar tudo. E esses israelitas mais ou menos que tinham que fazer a mesma coisa para regressar do exílio. Bom, iniciando então agora o livro de Esdras propriamente dito, nós temos esse primeiro bloco que trata do regresso dos exilados, do capítulo 1 ao capítulo 6. O livro de Esdras, então, vai começar de uma forma bem diferente de todos os outros livros da Bíblia. Nenhum outro livro começa com uma transcrição de um decreto de um rei pagão. Ou seja, a transcrição de um decreto de uma nação que governava sobre Israel. Um documento histórico mesmo. Nenhum livro começa dessa maneira. E o capítulo 1, nesses versículos 2 e 4, peço para os irmãos aí terem a sua Bíblia aberta aí no livro de Esdras. Ele, no capítulo 1, versículos 2 e 4, mostram o decreto do rei Ciro, da Pérsia, que ordenou que os israelitas voltassem para sua terra e reconstruíssem o templo em Jerusalém. O decreto ele chama muita atenção, principalmente com o fato de que deveriam ser dados presentes, ou seja, deveria ser dado ouro, prata, dinheiro, recursos para os israelitas que estavam voltando da Babilônia ou da Pérsia, ou seja, de que cidade fosse, aí sob os domínios da Pérsia, para Jerusalém. O governo persa, então, ajudou os israelitas a reconstruírem Jerusalém. Isso parece um pouco estranho para nós. Então, vamos imaginar que um rei que tinha uma nação sob sua tutela simplesmente decide renunciar de sua tutela e deixar que essa nação retorne e se reconstrua, né? Parece uma coisa meio louco, ainda mais que Israel tinha sido punido justamente por sua rebeldia, né, contra Nabucodonosor. Bom, hoje nós já sabemos que houve circunstâncias externas, né, houve circunstâncias históricas para que a Pérsia deixasse Israel e outras nações retornassem e reconstruíssem as suas cidades. Além dessas circunstâncias históricas, é claro, estava a mão de Deus guiando a história e cumprindo aquele versículo famoso lá de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, eu restaurarei, a nação, e assim eles retornariam e sua terra seria sarada e todas aquelas bênçãos pactuais retornariam para Israel. Então Deus governa a história para cumprir os seus propósitos e usou aí o rei Ciro da Pérsia para que cumprisse os seus propósitos, assim como outros reis também ao longo da história. O versículo 7 também chama atenção para a benevolência de Ciro para com os israelitas. Então, além de dar o ouro, a prata, para que a construção fosse financiada, todos os utensílios da casa de Deus que haviam sido roubados na destruição de Jerusalém por Nabucodonosor deveriam ser restituídos para o seu dono original, a nação de Israel. E o capítulo, então, vai seguir com a descrição desses itens, a lista de quais seriam esses itens que a nação de Israel seria restituída do roubo que foi feito por Nabucodonosor. Veja quanta graça foi derramada sobre a nação de Israel, mesmo depois desse tempo difícil de exílio. Bom, o capítulo 2 agora,
Ele vai tratar da lista dos que regressaram, como está escrito aí no slide. É uma lista dos que regressaram do exílio. A lista é extensa. E o versículo 64 traz o número final dos que voltaram com Zorobabel. O versículo 64 do capítulo 2 diz: toda essa congregação junta era de 42.360. Bom, então esse foi o número dos que regressaram com Zorobabel para Jerusalém. Bom, a título de explicação, sobre esses retornos, foram alguns grupos que retornaram para Jerusalém. Alguns grupos. O primeiro grupo foi esse, que foi liderado por Zorobabel. Foi o que retornou primeiro. Depois veio um outro grupo, um segundo grupo, que foi liderado por Esdras. E depois veio um outro grupo menor, um terceiro grupo, que foi liderado por Neemias. Então a ordem aí das viagens é Zorobabel, Esdras, Neemias. A título de explicação. Já o capítulo 3 mostra o propósito declarado do retorno do primeiro grupo à Palestina, o grupo de Zorobabel, que é a reconstrução do templo. Os sacerdotes começaram a reconstrução do altar para adoração sacrificial, como a gente pode ler nos versículos 1 a 6. Os alicerces foram lançados em seguida, nos versículos 10 a 13. E é interessante porque o texto mostra que o lançamento dos alicerces causou uma reação dupla nos que assistiam essa cerimônia, essa obra. Os mais jovens, eles ficavam muito felizes porque estavam vendo que a casa de Deus estava sendo reconstruída, Estava vendo que aquele montão de pedras, aquelas ruínas, estavam para ser reerguidas. Já os mais antigos, já os anciãos, os mais experientes, eles choravam. Por quê? Porque eles estavam vendo quanto aquilo era inferior, o quanto que a casa de Deus foi destruída por aquelas nações. Então eles tinham uma grande tristeza ao ver aquele montão de pedras que era o templo. Mas, antes mesmo que o templo pudesse ser reerguido, surgiu então a oposição. Aí no capítulo 4. A oposição veio na forma daqueles que já estavam na região quando Israel retornou. Nós devemos lembrar que a política da Babilônia e a política também de outras nações que governavam sobre outras, era que o povo da terra deveria ser trocado. Então, a nação de Israel morava ali, vamos dizer, na Palestina. Então, essa nação deveria ser tirada dali da Palestina e deveria ser colocada outra nação ali na Palestina, ou outras nações. Essa era a política da Babilônia, por exemplo. O povo era mandado para fora. Israel foi mandado para fora. E foi colocada um outro povo ou outros povos. Esses outros povos que estavam na região da Terra Prometida se ofereceram para ajudar na reconstrução, mas Zorobabel rejeitou. Novamente chama a atenção para a transcrição do documento enviado ao rei da Pérsia, agora já Artaxerxes, nos versículos 11 a 22 do capítulo 4. E o argumento dessa carta foi qual? O argumento foi o mesmo que levantamos no início da aula. Ou seja, a nação de Israel estava no exílio justamente por causa de sua rebelião contra Nabucodonosor, sua rebelião contra a Babilônia. Por que essa nação então deveria ser reconstruída?
pela Pérsia, veja como que essas nações que estavam, esses povos que estavam ali, levantam essa denúncia, levantam essa reclamação ao rei da Pérsia, Artaxerxes, que é esse argumento, né, de realmente a nação ser rebelde. E o capítulo 5 mostra que, apesar da oposição levantada pelos vizinhos e da ordem do rei da Pérsia para que fosse paralisada a reconstrução, os anciãos de Israel retomaram as obras após a morte de Artaxerxes, por ordem dos profetas Zacarias e Ageu, que profetizavam nessa época. Então a construção parou por um tempo e depois foi retomada após a morte de Artaxerxes. Deus abençoou a obra e eles não foram interrompidos então depois da retomada. Os inimigos de Israel fizeram uma nova denúncia, ou seja, eles viram que o templo, que a cidade estava sendo reconstruída novamente. Então eles vão fazer uma nova denúncia, uma nova carta para o rei da Pérsia, mostrando os mesmos argumentos, então, para agora o rei Dário da Pérsia. E o capítulo 6 vai mostrar a resposta do rei Dário aos inimigos de Israel. Capítulo 6, então, agora. O texto mostra que o rei mandou fazer uma busca nos arquivos reais. Então o reino tinha já um arquivo, né? Um lugar onde se guardavam os documentos, né? Por exemplo, registro de vendas, certidão de nascimento, certificado de alistamento, esse tipo de coisa, censos. Então já se tinha esse registro na Pérsia e o rei manda então fazer uma busca nesse arquivo para saber se já tinha sido alguma coisa decidida a respeito da nação de Israel, ou seja, se essa questão da reconstrução da cidade de Jerusalém já havia sido decidida por um rei anterior a ele, anterior a Dário. O resultado da pesquisa de Dário foi que sim, Ciro, rei da Pérsia, já havia decretado a volta dos israelitas para sua terra e também a reconstrução do templo. Dário então vai enviar uma cópia desse decreto de Ciro e mais uma resposta aos inimigos de Israel. Se alguém impedir a reconstrução do templo de Jerusalém, será morto. Então o rei Dário, agora vendo que realmente havia sido decidido por Ciro que a nação, que a cidade, o templo deveria ser reconstruído, Dário então acata essa ordem de Ciro, né, que já havia morrido há alguns anos, e faz essa ordem ser cumprida por essa nação, tanto de Israel quanto das nações vizinhas que faziam oposição. O templo é finalizado no 6º ano do reinado de Dário. Ou seja, tiveram aí mais ou menos uns 8 anos de obras. E os versículos 16 a 18 do capítulo 6 mostram então a dedicação do templo, a cerimônia oficial de reabertura do templo. E assim, é inevitável fazer a comparação, irmãos, porque nós podemos lembrar da prosperidade que Jerusalém já teve um dia. E agora conta com poucos recursos. Então nós podemos ver os sacrifícios que foram oferecidos por Davi, por exemplo, na consagração lá de Jerusalém. Nós podemos ver nos sacrifícios que foram oferecidos na consagração do templo por seu filho Salomão, o quão maior foram esses sacrifícios. Quanto mais quantidade, quanto mais riqueza foram oferecidos na época de Davi e Salomão, quanto que Israel, quanto que Judá, quanto que Jerusalém eram
prósperas naquela época. Infelizmente, agora os recursos são muito escassos, como os irmãos podem ver aí nos versículos 16 a 18. Já os versículos 19 e 22 mostram a celebração da Páscoa do Senhor. Ou seja, após a consagração do templo, né, após a reabertura do templo, a Páscoa do Senhor é comemorada pelo povo de Deus. Concluindo aí esse ciclo da reconstrução do templo. Então agora nós vamos para o segundo bloco do livro de Esdras, que trata do regresso de Esdras em pessoa. Então esse segundo bloco do livro de Esdras irá tratar das obras de Esdras no Israel, voltando do exílio. Então, esse bloco vai tratar do que Esdras fez. O capítulo 7 mostra o regresso de Esdras para Jerusalém por meio do decreto do rei Artaxerxes. Novamente, o livro traz a transcrição do decreto real que ordena a volta de Esdras para Jerusalém. Então, o livro de Esdras ele é cheio desses documentos. E nós, quando lemos esses documentos, podemos perceber assim o quanto Israel foi agraciado por essas nações e o quanto Deus cumpriu seus propósitos através dessas nações. Esses decretos, então, mostram o governo de Deus sobre as nações. E assim, além, né, de mostrar isso, nós podemos ler aí no decreto do rei Artaxerxes que ele autorizou que se levasse assim muito ouro e muita prata da cidade da Babilônia, ou seja, da cidade onde estava Nabucodonosor, que invadiu Jerusalém e saqueou a cidade, roubou a cidade. Ele autorizou que levasse então muito ouro e muito prata da cidade da Babilônia para Jerusalém, para que fosse oferecida ao Senhor. Os versículos 27 e 28 mostram a alegria de Esdras ao saber que poderia retornar para Jerusalém, e ele louva a Deus por essa graça. Ele convoca então alguns dos anciãos que estavam na cidade da Babilônia para voltarem com ele, para voltarem então com Esdras. E o capítulo 8, ele traz muitas informações dessa viagem. Os versículos 1 a 14 mostram que Esdras mostram assim a lista dos que voltaram com Jerusalém nesse segundo grupo, liderado por Esdras. Então, o primeiro grupo, Zorobabel, nós já vimos, e agora esse segundo grupo que volta então com Esdras. Logo depois dessa lista, Esdras mostra que estava com vergonha, literalmente, de pedir ao rei uma escolta para o seu retorno, para o retorno do grupo, né, a Jerusalém. Ou seja, naquela época eram comuns bandos de nômades, né, que faziam saques às cidades, saque a grupos de viajantes. Então era extremamente necessário que uma caravana carregando ouro e prata em abundância, né, tivesse uma escolta militar. Porém, nós devemos lembrar que o decreto do rei Artaxerxes mostra que Deus estava abençoando a viagem. Era Deus de Israel que estava abençoando a viagem. Ou seja, eles iam levar esses presentes para Deus.
E por isso Esdras estava com vergonha de pedir uma escolta, porque o Deus de Israel era poderoso para, sim, proteger esse grupo desses saques, dessas ciladas. O grupo, então, ora a Deus para que abençoasse a viagem e assim ocorre. Apesar das armadilhas e ciladas que os povos inimigos armavam no caminho. E é literalmente armadilhas e ciladas, se os irmãos quiserem ler no versículo 31 do capítulo 8. Eles chegam então em Jerusalém e oferecem sacrifícios a Deus em agradecimento. Lembrando, então, aqui uma consideração cronológica. Né? Então, esse primeiro bloco aqui do Regresso aos Exilados tratou da construção do templo. Né? Então, ele narrou, vamos dizer assim, a história da reconstrução do templo. Porém, Esdras volta, se os irmãos lembram o rei que eu disse, Artaxerxes. Então, nós podemos lembrar Ciro, depois veio Assuero, depois veio Artaxerxes, depois veio Dário. Ou seja, Dário foi o que ordenou que continuasse a reconstrução do templo. E Artaxerxes foi o que proibiu. Então, Esdras volta no reinado de Artaxerxes. Então, por isso que os irmãos vão ler essa informação no versículo 36, que diz assim: Então deram as ordens do rei aos seus sátrapas e aos governadores da região desse lado do Eufrates, e estes ajudaram o povo na reconstrução da casa de Deus. Ou seja, a casa de Deus não havia sido finalizada ainda, né? Obviamente, porque Esdras volta antes dessa finalização da construção do templo. São parênteses históricos, são parênteses cronológicos aí para os irmãos não ficarem confusos. Agora o capítulo 9 vai mostrar essa preocupação de Esdras. Uma preocupação principal: a fidelidade do povo ao Senhor. Os chefes, os anciãos de Jerusalém, disseram a Esdras que o povo não havia observado a ordenança do Senhor para que não houvesse casamentos mistos. Os israelitas, então, estavam se casando e casavam com as mulheres cananitas. Isso era proibido pelo Senhor de Israel. Isso era proibido por Deus. O chamado jugo desigual. Né? Então, isso era proibido por Deus. O casamento interétnico. A nação já havia experimentado, as punições acerca disso. Nós podemos lembrar o que aconteceu com Salomão, com seu desvio. O que aconteceu com Acabe, quando procurou Jezabel, uma mulher cananita, para ser esposa. Nós podemos lembrar de Atalia, que matou todos os da linhagem de Davi, menos Joás. Joás foi escondido. Então, esses são exemplos de o quanto mal trazia o casamento interétnico. O quão mal era o jugo desigual, o casamento entre um israelita que servia a Deus e uma mulher que era de outra religião. A reação de Esdras é de arrependimento pelo povo, como a gente pode ver no versículo 3. Ele rasga as suas vestes. E após isso ele levanta uma grande oração confessando os pecados da nação. Isso é muito interessante. Ele confessa os pecados da nação mesmo. Vamos ler aqui alguns versículos da oração de Esdras. Versículo 7 diz assim: Desde os dias dos nossos pais até hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades, os nossos reis, os nossos sacerdotes, fomos entregues aos reis de outras terras, à espada, ao cativeiro, ao roubo e à vergonha, como hoje se vê. Então Esdras
confessa diante do povo de Jerusalém qual foi o motivo do exílio. Os versículos 11 e 12 diz assim. Aliás, começando no versículo 10. Agora, ó Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos, 11, que ordenaste por meio dos seus servos, os profetas, dizendo. Então, o que os profetas ordenaram? A terra em que vocês estão entrando, para dela tomar posse, é terra impura, por causa da impureza dos seus povos, por causa das coisas abomináveis com que, na sua corrupção, eles encheram a terra de uma extremidade à outra. Por isso, não deem as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem escolham para os seus filhos mulheres do meio das filhas deles. Jamais procurem a paz e o bem desses povos para que vocês sejam fortes e comam o melhor dessa terra. E a deixem como herança para os filhos de vocês para sempre. Ou seja, não casem com cananeus. Homens, não casem com mulheres cananitas. Mulheres, não casem com homens cananeus. Era simples a ordem do Senhor. E o versículo 15 diz assim: Ó Senhor, Deus de Israel, Tu és justo, pois somos o restante que escapou, como hoje se vê. Eis que estamos diante de Ti com a nossa culpa, porque não há ninguém que possa estar na Tua presença por causa disto. Esdras confessa o pecado da nação diante de Deus. Capítulo 10, encerrando nossa aula, encerrando o livro de Esdras, mostra que o povo se arrependeu após a grande oração de Esdras durante o sacrifício da tarde. Essa oração foi feita durante o sacrifício da tarde. Um líder do povo, então, chamou a responsabilidade e o povo se incumbiu de acabar com os casamentos mistos. É organizado um grande encontro e todos os israelitas que estavam na terra prometida, ou seja, Jerusalém, Israel do Norte, os fiéis, todos deveriam se encontrar em Jerusalém. Então, nesse evento, Esdras declara o motivo desse evento no versículo 10, dizendo: Vocês foram fiéis, casando com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Esse era o motivo da convocação. O povo se compromete a cessar com os casamentos mistos. Porém, como estava chovendo muito no dia, a palavra diz que no dia chovia muito em Jerusalém, e o povo pede para que isso seja feito em outro dia, devido à chuva. A decisão foi aceita e todos voltaram para suas casas. Todos ali que estavam reunidos voltaram para suas casas. Esdras, então, vai nomear anciãos para que governassem essa questão em cada cidade. Isso é tratado no versículo 16. E o livro de Esdras, então, vai terminar com uma lista dos líderes que haviam se casado com mulheres estrangeiras. Dessa forma, então, termina o livro de Esdras, uma grande exortação para que o povo que voltou do exílio seguisse as ordenanças do Senhor, para que o povo que voltou do exílio fosse fiel à aliança com Deus. Isso era exatamente o que os seus pais não fizeram. A comunidade que retornava foi orientada por Zorobabel, foi orientada por Esdras e vai ser orientada por Neemias para que seguisse os caminhos do Senhor. Note como Deus abençoou o retorno da nação. Deus governou a história da nação de Israel, governou a história da Babilônia, que foi a que decretou o exílio, né? Foi Nabucodonosor que invadiu Jerusalém, decretou a história da Pérsia. Então, veja como Deus governa a história para que seus propósitos se cumpram de acordo com a sua palavra.
Então é isso que serve os livros históricos, né? Novamente. Quem Deus é? O que os livros históricos revelam acerca de Deus? Como a gente pode ver no livro de Esdras, Deus é soberano sobre todas as nações. Ele governa a história a favor do seu povo, a favor da nação de Israel, e hoje governa a favor da igreja, a favor de seus propósitos. Na próxima aula, então, nós vamos ver o livro de Neemias. Bom, irmãos, foi um prazer estar com os irmãos nesse domingo. Espero que todos estejam bem e vamos seguir em oração aí pela nação, pela situação do coronavírus, pela igreja. Também vamos lembrar dos dízimos e ofertas, porque as contas continuam chegando para todos. Eu sei que é muito difícil para mim, que estou sem trabalho agora, tem estado muito difícil, mas eu peço que os irmãos olhem isso com carinho para a glória de Deus. Irmãos, então, que Deus abençoe a todos.